Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Estamos aqui no processo de construção do nosso tema sobre maturidade, né? Maturidade para conseguir encarar os desafios da vida, né? Para amadurecer e florescer no tempo certo, para que possamos ser mulheres melhores para a nossa casa e para nossos filhos. Então, nós estamos entrando na terceira parte, né? As duas primeiras partes ficaram muito boas, eu gostei. Não tem sido algo que eu tenho feito de qualquer maneira, eu tenho pensado muito, refletido para poder passar isso para vocês. É uma coisa que eu vivo, né, pessoalmente, então é mais fácil de falar. Então, a gente vai fazer uma pequena recapitulação, tá bom? Só para vocês entenderem de que ponto que eu vou sair, para que depois a gente possa caminhar, tá bom? Então, lembrando que a gente falou a primeira vez sobre cosmovisão, né? O que é a cosmovisão e a cosmovisão cristã, que é a cosmovisão que eu tenho, e por isso eu tenho passado para vocês, que a gente trabalha sobre a questão do que a gente enxerga. O que é bom, o que é belo, como que isso afeta meu mundo, afeta minhas atitudes, afeta minhas emoções. Que se a lente do meu óculos, que é essa cosmovisão, estiver suja, né, estiver de certa forma graus errados, né, ela vai fazer com que eu não enxergue verdadeiramente o que eu deveria estar enxergando. Então, eu preciso limpar esta lente do meu óculos. E como eu faço isso, né? Então, nós estudamos como a gente faz isso. E aí, depois a gente entrou na segunda parte, que é a parte do amor. O que é o amor? Se o amor é a base de todas as coisas, se a gente viu que os princípios que Deus coloca, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, que esse é o ponto auge do cristianismo, né? De você amar o próximo. Então, o que é o amor? Às vezes nós colocamos o amor de forma romântica, platônica, de forma de emoção, mas nós vimos que o amor ele é um ato de vontade, né? Em favor do outro. Então, quando eu verdadeiramente amo alguém, eu me dou por esse alguém, eu sirvo esse alguém na base do amor, na base da entrega. Que nós vemos que Deus é amor, né? E o amor, ele não é grosseiro, né? O amor, ele é bom, né? Ele tem frutos bons. Então, se eu tenho uma cosmovisão correta e sei o que é o amor, tudo isso vai me fazer com que eu trabalhe de forma melhor. Então, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o trabalho. O que é o trabalho? O que é o servir? Porque se nós enxergarmos como a cosmovisão e o amor afeta meu trabalho, eu vou poder trabalhar de maneira mais correta. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, de como eu cheguei até aqui, e ajudar vocês a amadurecerem essa ideia para que vocês também possam florescer e dar frutos na família de vocês. Então, eu acho que eu já falei disso, mas eu vou falar de novo, que a gente usa o amor como fundamento, então tudo que eu faço no amor. A Bíblia fala que se não tiver amor, de nada valeria. Então eu tenho o amor como fundamento, que vai me fazer agir, né? Ele vai fazer com que eu me mova em direção ao outro, porque eu amo, eu tomei essa decisão, eu sou uma pessoa que decide e faz, porque eu amo. E as paredes dessa casa é a cosmovisão. A cosmovisão, ela vai me dar estrutura sólida, uma coluna forte, paredes fortes, para que sustente esse amor, né? Para que ele seja firme. E o finalizar o trabalho de hoje é o nosso telhado. O telhado, ele vai fazer com que eu cubra esta casa, que eu proteja esta casa, que eu inibe essa casa de sofrer chuva dentro da casa, granizo, neve, vento, tempestade, porque essa casa está protegida. E a forma como eu protejo a minha casa, a minha família, é o meu trabalho. É o trabalho, é o serviço. E desta forma, nós podemos encarar que o trabalho, ele não é mau, ele não é ruim, ele é bom.
Deus ama o trabalho. Deus, ele é maravilhoso, ele nos deu a oportunidade de trabalhar, de servir, né? De usar a nossa força, a nossa mão, nossa sabedoria para o trabalho. Só que nem sempre foi assim, nem sempre eu pensei assim, eu sempre pensava, ai, muito cansada, ai, o trabalho materno é injusto, ai, ser esposa às vezes é injusto, porque a gente trabalha mais que os outros, porque a gente trabalha mais que o marido, porque o marido tem mais privilégios do que eu, cuidar de bebês é muito cansativo. Então, há 7 anos atrás, enquanto eu estava passando pelo processo com o Amos, que é meu filho primogênito, eu me via que eu ainda não tinha entendido a questão do trabalho. Apesar de ter trabalhado bastante na minha juventude, na minha casa, mas eu vejo que quando eu servia minha mãe, eu servia com um coração que não era um coração de amor, no sentido de não era um coração que via em função do outro, eu fazia logo para que eu ficasse livre e fizesse minhas coisas. Então, os filhos, eles chegam para dar um norte nas nossas vidas e mostrar que nós vivíamos para nós mesmos. Para ir ao cinema, para trabalhar, para estudar o que gosta, para fazer uma faculdade, um trabalho com os amigos, para ter liberdade. Então, os filhos chegam e tiram tudo isso por um tempo. Tira a liberdade, tira a questão de fazer o que você quer, a hora que você quer, a responsabilidade. Você agora é responsável por um ser humano que depende de você e que Deus te deu. E você vai responder a Deus diante disso. Então, o que é o trabalho, né? Para que serve o trabalho? Por que eu preciso trabalhar tanto para minha família? Por que eu preciso cuidar da minha casa? Por que eu não posso ficar reclamando? Por que eu tenho que estar sempre bem, com um sorriso no rosto, se eu não estou assim? Porque o trabalho, ele é uma forma de amor. E é o amor na prática. Eu tenho visto o catecismo com os meninos e ele diz que a fé, ela produz boas obras. Então, o amor, ele que a gente recebe de Cristo, vai produzir em nós boas obras. Então, se você é uma mãe que diz que ama a maternidade, ou os filhos, mas odeia a maternidade, você não ama, porque você não ama o trabalho. E o trabalho é a forma do ato de vontade em favor do outro, é a forma com que eu expresso esse meu amor. Se eu cuido do meu filho assim, ó. Ai, vamos lá, mais uma vez, vamos ninar esse menino. Ai, pelo amor de Deus, você me dá muito trabalho. Ai, eu não aguento mais. Você tem passado a mensagem para seu filho de que você não ama, na verdade. Você está cumprindo a sua obrigação. E pronto. Porque não é só o que a gente faz, é como a gente faz. Só que para a gente fazer de forma boa, nós temos que estar com a nossa lente do óculos, lembra? Limpa. Olhando para aquilo que tem que ser visto, para a cosmovisão correta. Então, eu quero dizer para você que o trabalho ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Apesar de ser repetitivo e cansativo, principalmente o trabalho do lar, que mesmo que você trabalhe fora, você vai chegar na sua casa, então o trabalho vai estar lá, você tem uma dupla jornada, que eu acho muito mais cansativo, aquilo vai se repetir, e se você não cuidar, isso vai trazer uma profunda tristeza no seu coração. E os seus filhos você vai repetir, e isso vai trazer uma profunda tristeza no seu coração. Ontem mesmo, passei por uma experiência que meu filho de 1 ano e 7 meses está numa fase, assim, muito difícil. Nenhuma ordem é obedecida, ele tem batido na irmã, ele não obedece às regras, eu vou no parquinho com ele, ele simplesmente dá uma canseira. E chegou uma hora à noite que ele já não comia mais, não queria comer e tal, aquele show que você conhece bem. Fiquei nervosa, falei que não podia fazer aquilo, tirei ele do cadeirão e fui pro quarto chorar. Aí deixei com os filhos lá. Porque aquilo gera uma tristeza tão profunda que você fala, meu trabalho não dá resultado. Meu trabalho não tem sido visto, eu tenho me esforçado tanto por essa criança e ela não reconhece. E aí nessa hora eu lembrei da aula que eu ia dar hoje, sobre o que eu tenho pensado, que Deus tem compartilhado comigo, que o meu trabalho não tem a ver com os resultados. O meu trabalho é fazer o que eu tenho que fazer bem feito, com alegria. Porque Deus é que dá o fruto, lembra? A gente prepara a terra, a gente cuida da terra, a gente faz o que for possível. Mas é Deus que dá
o crescimento. Então, Deus vai produzir no meu filho um coração obediente. Eu creio nisso e eu preciso continuar fazendo. Mas, enfim, só para vocês verem que não é fácil, nós temos muitos desafios. Então, o trabalho, ele passou também por aquilo que a gente viu da cosmovisão, que foi os 3 pontos da criação, da queda e da redenção. Então, Deus faz o jardim, Deus cria todas as coisas, Deus cria tudo em perfeita harmonia. E ele cria um jardim que devia ser o jardim mais fascinante da história, assim, devia ser muito lindo, eu sou apaixonada por frutas. Devia ter as frutas mais saborosas e mais gostosas do mundo. E acontece que aí Deus coloca o homem ali, para o homem não fazer nada, porque não chovia, então a umidade vinha da terra, né? Então, olha, o homem tinha um trabalho de cuidar do jardim, mas não era esse trabalho cansativo, ele tinha um trabalho de organizar aquilo, de orquestrar. E Deus traz os animais, fala que Deus traz os animais e as aves do céu, coloca na frente do homem, fala para ele dar um nome para cada um desses animais. Então pensa que é um trabalho muito grande, porque a gente vê um documentário de animais, e quantos animais existem? Quantos tipos de passarinho existem? E Deus coloca o homem ali para fazer isso. E Deus fala que coloca o homem no jardim para cultivar e lavrar o jardim, ou seja, para a agricultura, para a plantação, para o cultivo, para o trabalho. E devia ser muito agradável, porque não tinha o pecado, não tinha ervas daninhas, não tinha pragas, as coisas simplesmente funcionavam, certo? Então, o trabalho faz parte da criação, do início, do princípio, onde tudo era perfeito, bom e agradável. Então, o seu trabalho, Deus vê como algo bom, agradável, que faz parte da criação. E Ele colocou a gente aqui com um cérebro, com braços, com mãos, com pernas, para que a gente trabalhe. Só que muitas vezes nós achamos que o trabalho não tem importância, ou eu posso fazer de qualquer jeito, só pelo dinheiro. Então, quando eu era jovem, eu trabalhava, mas eu vejo que chegava segunda de manhã e falava, eu não quero ir trabalhar. Eu detesto aquele trabalho. Mas isso está errado, porque Deus que dá o trabalho. Então, eu tenho que usar toda a força, toda a sabedoria, tudo que eu tenho. Por quê? Porque isso vai trazer vida, porque faz parte da vida. Só que acontece ali. Então, o trabalho que era um momento de prazer, de alegria, de satisfação ali para o homem, ele sofre a consequência da queda. Então, imediatamente que eles comem da fruta que Eva dá para Adão e Deus passa no jardim, ele fala, cadê vocês? Nós estamos escondidos. Por quê? Porque nós estamos nus. E aí eles contam que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer. Então, automaticamente Deus manda maldições, manda palavras ruins como consequência da desobediência. Então, a mulher que teria filhos, provavelmente com pouca dor, diz que ela vai ter muita dores de trabalho de parto e sofrimento dar luz a filhos. Então, provavelmente no original não seria tão caótico assim ter um bebê. E quem já passou sabe, mesmo cesárea, parto normal, todos é difícil, é um processo penoso. Então, a mulher ali sofre uma consequência no corpo, no físico. Então, gestar um bebê é uma coisa maravilhosa, de bom, de alegre, é um trabalho que quase eu não tenho, porque eu sou co-criadora com Cristo e Ele está aqui, está gerando, mas na hora do trabalho é um sofrimento. Mas a Bíblia diz que a mulher sofre, mas pensando na alegria proposta. Eu vou sofrer, mas para uma coisa boa. Então, se eu tenho a cosmovisão correta, né? Se eu entendo que filhos são uma bênção e que eles vão vir ao mundo e vai trazer alegria e vai trazer bênçãos, e ainda que eu sofra para trazer ele ao mundo e para gestar mesmo as dores da gestação, ele é regado de vida, porque eu tenho a cosmovisão correta. Eu vou para esse trabalho de parto muito bem mais preparada psicologicamente para dizer, a cada contração, eu vou dizer, é menos uma para que essa criança chegue ao mundo, para que eu seja regada ali de ocitocina, de amor por essa criança. Então, me faz enxergar o trabalho de parto não daquela forma assim, eu vou morrer. Não tem condição.
é uma coisa insuportável, é terrível, eu não posso passar por isso, não, nem pensar, isso não é pra mim, é cortar o corpo como se não tivesse nenhuma anestesia, não, porque você enxerga a beleza, o belo da criação na queda. Tá, Deus prometeu, mas Deus também prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida e que não me deixaria só. Então, nesse trabalho de parto, é um trabalho bom. Eu vou permanecer firme, eu vou confiar, eu vou perseverante. E quando chega a amamentação, você não aguenta mais, você persevera. E aí as cólicas e as noites sem dormir, você sempre está olhando para o alto. Você deixa o pecado, a queda e traz a redenção de Cristo. Cristo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu vou trabalhar aqui para esta criança, para este casamento funcionar, para este marido que aparentemente não está merecendo. Eu vou fazer o meu melhor como um ato de vontade, porque eu não vivo para mim, mas eu vivo para os outros. Eu escolho amar o próximo como a mim mesmo. Então eu me entrego para aquela pessoa, eu me entrego de verdade, eu escolho cuidar desta casa com zelo. Então eu não vou ficar, mais uma vez ter que limpar essa casa, e eu tenho descoberto isso e tem sido uma bênção. Eu tenho conseguido conduzir a minha casa de uma forma mais equilibrada, mais neutra, porque eu entendo que faz parte do meu trabalho acordar, arrumar as crianças, tocar o café da manhã e depois repete todo dia a mesma coisa, o trabalho do ensino deles na minha casa. Então tudo isso faz parte e é bom. Deus viu que era bom e perfeito e agradável. Então, apesar de que eu tenho uma frustração por causa do pecado, ao mesmo tempo eu tenho que abundar da graça, de ver com os olhos de Cristo, limpando a minha lente. Por isso que eu preciso sempre voltar para a palavra. Então tem aquele versículo de 1 Coríntios 10:31. Assim quer comeis, quer bebeis, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, eu estou cuidando desta criança, não é para mim. Quando meu filho ontem eu estava chorando e eu queria que ele me obedecesse, mas eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, Deus é glorificado em mim quando eu me contento do que eu estou fazendo, confiando que a obra é dele, mas eu não vou me medir, não vou me poupar, hoje não vai dar, hoje eu vou deixar essa desobediência, pensar, hoje eu tô muito cansada, hoje não vai rolar. Cara, eu vou fazer do meu melhor. Eu vou trabalhar, eu vou receber as pessoas. Eu mesmo, muitas vezes, não quis receber, porque vai dar trabalho. Tá vendo? Tudo dá trabalho. E as pessoas falam, nossa, por que você quer mais filhos? Filhos dá muito trabalho. Porque o trabalho, ele é bom. Eu não quero viver só pensando em algo que não me dê trabalho. Isso é viver de forma miserável, mas viver em abundância eu tenho forças, então eu posso trabalhar, eu posso cuidar desse bebê, eu posso cuidar da minha casa, eu posso pôr uma flor na minha mesa, eu posso agradar o meu marido, eu posso agradar meus pais, eu posso receber os meus amigos com alegria, eu posso dar, porque é melhor dar do que receber. Então, quando eu coloco esse pensamento no telhado da minha casa, que dar é melhor que receber, então eu posso fazer uma comida para eles. Eu posso preparar um jantar especial para o marido, mesmo que eu esteja cansada. Porque eu não fico olhando para o meu cansaço, mas eu olho para o outro. O meu amor vai me fazer ter um ato de vontade em relação ao meu marido. Ou nós vamos ter uma intimidade juntos, mesmo que eu tenha um físico cansado, porque eu amo ele e eu sei que isso vai abençoar o nosso relacionamento, isso vai fortalecer a nossa vida. Então, nós vamos juntos nisso. E quando você faz isso, automaticamente as pessoas que estão à sua volta também vão querer fazer isso. Então, a casa começa a funcionar melhor. Então, eu vejo que os meninos querem me ajudar, o Silas sempre me ajudou, mas acaba ajudando mais, porque eu não estou mais reclamona, ingrata, insatisfeita, eu estou trabalhando. Sabe? E se comparar o nosso trabalho hoje em dia com o trabalho que as mulheres tinham antigamente, não é nada. A gente acabou de ler um livro, né? O Pequeno Fazendeiro. Eu fiz a leitura em voz alta, muito legal. Sim, aconselho muito. E ali eu vejo o trabalho da mulher, sabe? O marido tem que
criar ovelha para ter a lã, para tosquiar, para lavar, para ela afiar, para ela costurar e fazer a roupa dos filhos, né? E aí também toda a preparação de alimento, é o tempo inteiro cozinhando. Eu muitas vezes já caí nessa, nossa, eu tô mais uma vez cozinhando, eu não aguento mais cozinhar, porque eu não estou amando, eu não estou olhando pelo lado correto. Mas eu falei, eu tô cozinhando porque eu estou alimentando meus filhos, meu marido, meus amigos, e eu o amo, e eu vou ter uma força interior de fazer o que eu não gostaria de fazer, mas porque eu realmente sinto prazer nisso. Isso começa não sentindo prazer, você não precisa sentir, porque o amor não é uma emoção, o amor é uma escolha. Ah, Paty, eu tô falando assim, eu nunca vou descansar? Não, você vai perceber que quanto mais você serve, mais vai te sobrar tempo. Porque você não fica achando lacunas para descansar, você faz o seu trabalho, e quando o seu trabalho está feito, não tem mais o que fazer. E você vai descansar, porque Deus abençoa. Lembra do mandamento? No sábado dia, no sétimo dia você vai descansar, porque é Deus que dá o sustento. Então, se você tem a cosmovisão correta, então a gente tira um dia aqui por semana, aqui no caso hoje, sábado, né? Para descanso, para confiar em Cristo, de que o que eu não posso fazer, Ele pode fazer. Eu tenho um filho que tem me dado muito trabalho de desobediência, então, Deus, eu confio que o Senhor vai me dar um descanso e vai me ajudar. Então, o trabalho, ele é a minha força. Ele é usar o que eu tenho com a cosmovisão correta, com o amor, com a força de vontade, porque isso é uma virtude do caráter, de maturidade, de perseverança. Então, tudo que faz, né? Tem uma versão que fala, tudo que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Eu não faço para meus filhos, simplesmente para o meu marido, mas eu faço para o Senhor. Imagina se o Senhor chegasse na sua casa. E aí a gente entra na questão de Marta e Maria ali. Não é que Deus não gostasse de Marta, que Marta estava trabalhando e servindo, mas não é. Mas será que o trabalho de Marta não estava com a cosmovisão correta? Ela estava fazendo e querendo que os outros façam por ela, porque ela, coitada, está cansada. Então, Senhor, manda Maria me ajudar. Ele fala, ela escolheu a boa parte. Porque a gente trabalhar, mas esperando que os outros me ajudem, ou que os outros vejam, ou que os outros valorizem meu trabalho, isso não é amor, isso é egoísmo. Porque eu tô querendo receber a honra, mas se eu tenho tempo ali para o Senhor, e se eu faço as coisas para o Senhor, Ele vai ver, e Ele vai se agradar, e Ele vai receber a recompensa, e a glória vai ser dele, não vai ser minha. Então, a gente tem que olhar, será que eu não tenho buscado glória para mim? Será que eu não estou tão cansada porque eu fico esperando o reconhecimento? Que não vai vir. Ou a gente é mal. Se eu sei que a cosmovisão correta me diz que o ser humano é mau, caído, pecador, por que eu espero tanto dos outros? Mas eu mesmo não me critico? Não faço o que eu tenho que fazer? Sabe? E todo dia a gente tem que se arrepender e dizer, Deus, eu não tenho trabalhado da forma como eu deveria, sabe? Eu tenho comido o pão da preguiça. A gente come o pão da preguiça, mas a gente não reconhece. A gente só reconhece o dos outros, né? O nosso a gente não reconhece. Então, eu convido você a amar o seu trabalho. E se você trabalha fora de casa? Se é isso que Deus te deu, a sua circunstância, você tem que fazer o melhor que você pode. E eu vou te garantir, mesmo que você chegue cansada quando você chega em casa, sua responsabilidade não mudou. Você tem que orquestrar a sua casa. A responsabilidade é sua. Então, você vai ter que ter sabedoria. Eu nunca tive ajuda em casa, assim, de faxineira, nada, porque não dava. E agora chegou num limite que eu não consigo mais, né? Então, a cada 15 dias vem uma senhora fazer uma faxina para mim. E, nossa, tem me ajudado muito. Mas, assim, ela chega, os brinquedos todos têm que estar organizados, a louça tem que estar lavada, as camas têm que estar arrumadas, porque ela vem para fazer o grosso. Mas o dia a dia eu tenho que fazer normal, então eu continuo fazendo as coisas normais. E num dia, uma vez a cada 15 dias, ela vem para lavar o grosso. Mas eu preciso estar organizando o quarto, os guarda-roupas, as roupas, administrando a comida, administrando o que entra, o que sai. Então, mesmo que você trabalhe fora, que você tenha ajuda, você é a governanta desta casa.
Você é o líder, né? Você precisa cumprir a sua função ali. Isso não tira a sua função. Ou se você tem ajuda de uma babá. Tá, o que eu espero dessa babá? Como eu quero que ela eduque minha filha ou meu filho? Qual é o trabalho que eu espero dela? O que eu vou exigir dela? O que eu vou cobrar dela? O que dá, o que não dá? Então, se eu não sei nada, não vai dar. Entende? Você é a cuidadora do seu lar e que precioso, irmãos. Deus compartilhou conosco ter um ambiente de proteção, de desenvolvimento da vida humana. Sabe, eu vejo meus filhos se desenvolvendo cada dia com uma coisa nova. Sabe, cada dia uma palavra nova, ou uma descoberta nova, uma leitura nova. E simplesmente é maravilhoso. Deus me permite isso e tudo isso é fruto do meu trabalho, de certa forma. Sabe, do meu marido. Então, quando eu vejo meu filho já com 6 anos, né, o Efraim, já grande e fazendo as coisas que ele gosta e lendo, eu falo, tudo isso foi porque eu me neguei muitas vezes, eu passei noites em claros, eu gestei, sabe, tudo isso é suor do seu trabalho, então você tem que olhar para os seus filhos e se contentar de alegria, encher seu coração. Mas se eu não consigo olhar isso como belo, eu vou achar tudo isso péssimo. Isso não vai me dar prazer, porque eu tô vendo errado, eu tô vendo só, tô muito cansada, isso não me dá prazer, isso tirou de mim todas as minhas ambições, eu não saí do mercado de trabalho, ou eu abandonei minha carreira, ou eu não consigo voltar a estudar, eu parei minha faculdade, e ainda tem aquele pensamento, eu espero que quando ele cresça, ele retribua tudo que eu fiz pra ele. Eles podem não retribuir, eles vão ter a vida deles, eles vão ter a casa deles, os custos de vida deles. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha para o hoje, para o agora. Essa é a minha realidade. Então, muitas vezes que eu não tinha ajuda, eu falava, Deus, eu não tenho, mas eu quero fazer o meu melhor aqui, Senhor. Recebe essa recompensa do meu trabalho. Não ficar olhando para o de fora, para o outro, sabe? E a inveja. Eu querer ter a vida que o outro tem, o filho que o outro tem. Se contente com o que você tem, com o que Deus tem, com as suas moedinhas, né? Com os seus talentos. Então, na parábola dos talentos, um recebe 5 e outro recebe 10. O que recebe 10 multiplica e o seu Senhor fica muito feliz. O que recebe 5, ele multiplica e o Senhor fica muito feliz. O que recebe 1, ele tem medo e enterra. E quando o dono volta e fala, cadê meu talento? Tá enterrado, vou buscar. Ele fala, você é um servo emprestado, infiel, porque você deveria ter colocado pelo menos um talento no banco para que ele rendesse alguns juros. Você não tem parte no meu reino. Porque Deus nos deu um talento. Pode ter te dado um talento, pode ter dado 5 talentos, pode ter dado 10 talentos. Você precisa multiplicar isso. E como que a gente multiplica as coisas? Com o trabalho. Com o trabalho do seu esforço, do seu melhor, sabe? Do seu simples, do que você tem. Trabalhar e confiar que ele é bom e ele vai trazer o fruto do seu trabalho. Então, queridas e queridos, não enterrem os talentos que Deus te deu. Não se perca no seu próprio egoísmo. Não pense que a vida é feita só para coisas boas e que o trabalho ele simplesmente foi amaldiçoado. Não. O Senhor Jesus veio e redimiu o trabalho e ele tornou o trabalho algo bom. Então, ainda que você passe por esses momentos de o trabalho é muito cansativo, mas que a cosmovisão da redenção cubra seu telhado e diga, mas eu vou fazer para a glória de Deus e ele vai me sustentar. Ele vai entrar com a providência divina, porque ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Então eu espero que você saiba que Deus vê o seu trabalho, o seu suor, o seu choro, o seu lamento. Deus vê, fala para Ele. Em vez de você ficar reclamando e falando mal e trazendo isso para os seus filhos, mostrando o quanto você está cansada, exausta, entrega para o Senhor e confia que o melhor Ele vai fazer, porque Deus realmente recebe. Então, Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido, gostado e que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Mesmo que não seja o que você espera, que você tenha um trabalho produtivo,
seu trabalho dê frutos e que se a sua árvore frondosa, lembra da árvore que é plantada junto ao riacho? Ela não murcha, suas folhas não murcham e dá fruto na estação certa, que você possa dar frutos, porque Deus nos chamou para ser frutíferos. Ele diz que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, porque ela é inútil. Não seja inútil, seja uma árvore frondosa. Tchau, tchau, até mais.